Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de hidrostática? Então é o seguinte, ó. O que a gente vai estudar hoje está lá na página 51, é a nossa quarta aula, né? Porque eu dividi a primeira em duas partes com vocês. Então, a aula 1 tem parte 1 e 2, a aula 2, a aula 3 e hoje a aula 4. Então, essa aula 4, que está lá na página 51 da apostila de vocês, ela trata de um princípio dentro da física muito importante chamado de princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes ele também é conhecido como teorema do empuxo. Então, do que trata? Para a gente poder entender melhor o contexto dessa aula, vamos imaginar a seguinte situação. Quando a gente entra numa piscina, por exemplo, a gente não se sente mais leve? Quando a gente tenta erguer alguma coisa dentro da água, a gente não nota que essa coisa aqui é mais leve? Então, eu vou conseguir explicar para vocês por que os objetos ficam mais leves dentro da água. Para a gente poder entender bem isso, eu queria que vocês acompanhassem essa figurinha aqui comigo. Ó. Então, eu tenho um recipiente, tem uma certa quantidade de... Pode ser água aqui dentro, né? Não necessariamente água, mas vamos imaginar que fosse água. E eu quero dar uma estudada com vocês aqui, ó, a respeito da pressão que age nessa esferinha. Então, se a gente imaginar as laterais dessa esfera, por exemplo, aqui, ó, e aqui, como esses dois pontos eles estão no mesmo nível aqui, ó, no mesmo líquido, esses dois pontos eles ficam submetidos à mesma pressão. Então, a pressão não faz muita diferença para mim aqui nessa horizontal. Agora, se a gente imaginasse, por exemplo, a parte de baixo aqui, imaginasse uma pressão aqui, ó, né? E imaginasse a pressão aqui na parte de cima, com certeza eu poderia falar para vocês que a pressão aqui na parte de baixo, por conta do corpo estar mergulhado, a pressão seria maior embaixo do que em cima. Eu posso até pegar aqui, ó, alguns outros pontos, aqui a pressão seria maior do que aqui, por exemplo, ó. Então, o que acontece? Por conta dessa diferença de pressão que a gente tem aqui nos corpos, na vertical, essas pressões elas não se anulam. Elas se anulam na horizontal, né? Pontos de um mesmo líquido que estão no mesmo nível têm a mesma pressão. Então, isso aqui anularia isso daqui. Agora, na vertical, as pressões não se anulam. Então, você tem mais pressão aqui na parte de baixo do que você tem lá na parte de cima. E isso faz surgir uma força muito importante aqui dentro da física, que sempre vai estar na vertical aqui para cima, chamada de força de empuxo. Então, essa força de empuxo, ela existe, ela surge por conta de uma diferença de pressão entre os pontos ali no corpo. Vejam, meus queridos, eu coloquei essas setas aqui, ó, mas não esqueçam que pressão é uma grandeza escalar, pressão não é vetor. Então, imagine que isso aqui são vetores que eu coloquei. São setas para tentar representar para vocês como a pressão aqui na parte de baixo é maior do que a pressão na parte de cima do corpo. Essa diferença de pressão aqui, ó, faz surgir essa força chamada de força de empuxo. Galera, se empuxa uma força no sistema internacional de unidades, o que você espera? Que o empuxo seja medido em Newton, né? Que a gente vai chamar sempre pela letra N. Então, a unidade da força de empuxo no sistema internacional é o Newton. Tudo bem? Veja, outra coisa importante é que o empuxo ele nunca vai estar sozinho aqui, né? Sempre vai ter uma força junto com ele. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa força que está apontando lá para o centro da Terra é a força-peso. Então, vocês vão ver que o empuxo e o peso sempre vão estar presentes quando a gente mergulha um corpo num fluido. Veja, o princípio de Arquimedes ele trata do empuxo não só para corpos em líquidos, para corpos em gases também. Então, se você imaginar, por exemplo, por que um balão sobe? Num balão existe a força de empuxo que puxa ele para cima, por conta da diferença de pressão também. Então, essa força de empuxo aqui, ela está presente sempre que um corpo estiver mergulhado num fluido, de modo geral, líquidos ou gases. Pessoal, para a gente poder definir empuxo, vocês têm que entender uma coisa. O módulo da força de empuxo, agora eu vou escrever aqui que a gente está tratando disso. Ó. O módulo da força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, para a gente poder entender melhor, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Quando a gente mergulha um corpo dentro da água, por exemplo, o nível dessa água ele sobe. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, a gente mergulha alguma coisa na água, o nível da água sobe. Por exemplo, quando vocês vão tomar refrigerante, que vocês colocam gelo no refri. Então, o nível sobe. Então, sempre que a gente mergulha um corpo dentro de um fluido, uma parte desse fluido é deslocado para que o corpo ocupe aquele volume. Então, se você pegar
aquela porção de líquido que desloca, ou de fluido que desloca quando você mergulha o corpo lá dentro, e pesar aquela porção, o peso do fluido que foi deslocado é igual ao módulo do empuxo. Então, o módulo da força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Por exemplo, aqui, ó, né? Veja, ó, tem uma parte, se vocês olharem nessa figurinha, tem uma parte do corpo que está para fora. Ó. Essa parte que está para fora aqui não me interessa. Agora, se você pegar ó, essa parte aqui, ó, esse volume do corpo que está dentro do líquido, ele deslocou uma certa quantidade de líquido quando entrou no líquido. Então, esse volume que deslocou quando entrou esse corpo no líquido, se você pesar ele, esse peso desse fluido aí é igualzinho ao empuxo. Então, eu podia escrever assim para vocês, ó, que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Aí o meu empuxo vai ficar assim, ó, massa do fluido deslocado vezes gravidade, né? Que é o peso, massa vezes gravidade. Agora, quer ver uma mudança que a gente já fez nas outras aulas, que é bem importante? O que eu posso colocar no lugar dessa massa? Então, se você imaginar ó, que massa específica é massa por volume, e pegar esse volume aqui ó, e passar multiplicando, a gente tem que massa é a massa específica vezes o volume. Agora, eu estou falando para vocês de uma massa, não é uma massa qualquer, é a massa do fluido deslocado. Então, eu podia colocar que essa massa do fluido deslocado é a massa específica do fluido deslocado vezes o volume submerso. Por que Mas espera aí, professor, eu não entendi. Por que o volume submerso? Meus queridos, o que desloca de líquido é quanto do corpo entrou aqui dentro da água. Então, o quanto entrou, quer dizer, o volume submerso desse corpo é o mesmo volume de fluido que desloca. Então, quando a gente calcula a massa do fluido deslocado, esse volume aqui é o volume do corpo que está dentro do líquido ou dentro do fluido. No caso de um balão, por exemplo, todo o volume do balão está dentro do ar, né? Está imerso no ar. Agora, quando a gente coloca um objeto na água, nem sempre todo o volume do objeto está mergulhado. Então, uma parte pode ficar dentro e uma parte pode ficar fora. Então, o que fica, né? Essa parte que fica dentro aqui, ó, essa parte que fica dentro, a gente chama de volume submerso. Que é esse volume aqui, ó, que eu uso para encontrar a massa do fluido deslocado. E aí, se eu pegar e substituir ó, essa massa por ρ vezes V, o que eu tenho? Eu tenho isso daqui, ó, que o empuxo é ρ vezes V vezes o G. Escrevendo isso aqui ó, de uma maneira diferente, a gente chega na expressão para o empuxo. Então, o empuxo vai depender da massa específica do fluido. Então, vai depender se o corpo está mergulhado na água, se ele está imerso no ar, se ele está imerso no óleo. Então, massa específica do fluido. Vai depender da minha aceleração da gravidade e vai depender do volume submerso. Então, meus queridos, olha aqui, ó. Esse ρ que aparece aqui, ó, é a massa específica do fluido. Essa massa específica do fluido, não esqueçam, sempre em quilograma por metro cúbico. E esse volume submerso aqui, ó, sempre em metro cúbico. Então, tomem bastante cuidado com esses termos aí. Veja, vocês costumam errar aqui, ó. Não colocam a unidade correta. Esse final de semana, eu estava tirando dúvida com um monte de aluno que estava estudando lá sob pressão, e eu notei que muitos exercícios que vocês tinham dúvida é porque vocês estavam colocando a unidade errada para essa massa específica aqui. Então, o empuxo vai acontecer a mesma coisa. Se vocês não ficarem atentos para a unidade correta que vocês vão colocar aqui, ó, vocês vão ter bastante dúvida nos exercícios. Então, isso aqui sempre tem que ser em quilograma por metro cúbico. Não pode grama por litro, não pode grama por centímetro cúbico, tem que ser em quilograma por metro cúbico, tá bom? Então, a força de empuxo, galera, é uma força bem importante aí, bem importante, que tem muito a ver com o dia a dia de vocês, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer é, por enquanto, né, nesse momento, nesse início, assim, a gente treinar alguns exercícios que tratam de empuxo, para vocês entenderem muito bem como que essa força funciona e vocês poderem prosseguir para exercícios mais complicados, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para que vocês peguem a apostila, e aí vocês vão abrir a apostila lá na página 53,
E a gente vai fazer três exercícios de aplicações assim muito simples, muito básicas, para a gente entender bem esse conceito de empuxo. Na outra aula que eu vou ter com vocês de empuxo, eu vou me aprofundar nesses conceitos, eu vou explicar para vocês mais aprofundado como que o empuxo funciona em algumas situações, tá bom? Então, peguem lá a apostilinha, vamos fazer o primeiro exercício lá, que é o exercício número 1 da página 53, tá bom? Então, nesse exercício ele diz assim: com base nos estudos realizados sobre empuxo, e lembrando que ele é obtido por essa expressão aqui, ó, ρf vezes g vezes volume submerso, analise as afirmações a seguir, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá, letra A. Se a água for trocada por um líquido de densidade maior, o valor do empuxo aumentará. Então, se a água for trocada por um líquido de densidade maior, o valor do empuxo aumentará. Veja que coisa interessante aqui, ó, né? Então, a gente percebe que o empuxo ele depende da massa específica do fluido. Então, quanto maior essa massa específica aqui, ó, maior o empuxo. Então, toda vez que a massa específica aumenta, o empuxo aumenta, o que deixa o item A verdadeiro. Quer ver um exemplo prático disso aqui, ó, para vocês poderem entender? Imagina um navio que está andando em alto mar. Então, no mar, a água salgada é maior que a densidade da água doce. Então, quando esse navio está andando no mar, ele tem uma certa parte que está submersa na água. Então, ele tem um certo valor do empuxo, o empuxo equilibra o peso ali naquela situação, e ele tem uma certa parte submersa. Se esse navio, por exemplo, saísse do mar e fosse para a água doce, ele afundaria um pouquinho. Ele entraria mais na água. Por quê? Porque a densidade da água doce é menor que a densidade da água do mar. Então, o empuxo cairia. E aí, se o empuxo cai, o corpo acaba afundando um pouquinho na água para aumentar o volume submerso, para compensar o valor da força-peso. Então, tome muito cuidado, meus queridos, porque a massa específica do fluido influencia no cálculo do empuxo. Letra B. Se o objeto for trocado por outro de mesmo volume, cuja densidade seja maior, o módulo do empuxo aumentará. Veja, isso aqui ó, é uma pegadinha, isso aqui é falso. Eu quero que vocês anotem a seguinte coisa aí. O empuxo não depende da massa específica do corpo. Anotaram? Anotem, hein? O empuxo não depende da massa específica do corpo. Ele depende da massa específica do fluido, do líquido. Tá bom? A massa específica do corpo não influencia no cálculo do empuxo. Letra C. Se o objeto for trocado por outro de mesma massa, mas que ocupa um maior volume, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera. Meus queridos, aí é problemático, né? Por quê? Porque ele está dizendo para mim que vai pegar um objeto de mesma massa, só que o volume desse objeto é maior. Então ele está dizendo que o valor do empuxo não se altera. Então, se a gente pensar que o empuxo depende do volume submerso, que está aqui, ó, quanto maior o volume, maior o empuxo. Então, de alguma maneira o empuxo vai mudar, e aí o que deixa esse item aqui, ó, falso. Então, a quantidade, o volume do corpo que está submerso influencia no cálculo do empuxo. Tome bastante cuidado com isso. Letra D. Se o objeto for trocado por outro de maior massa, mas que ocupa o mesmo volume, considerando que ele também esteja totalmente submerso, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera. Então, ó, se o objeto for trocado por outro de maior massa, mas que ocupa o mesmo volume, considerando que ele também esteja totalmente submerso, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera. Isso aqui é verdadeiro. Por quê, galera? Porque eu não vou mexer na massa específica do fluido, eu não vou mexer na gravidade e eu não vou mexer no volume submerso, porque ele disse que o corpo vai estar totalmente submerso. Quando o corpo está totalmente submerso, galera, o volume submerso é igualzinho ao volume do corpo. Então, como ele diz para mim que o volume do corpo não se altera, o volume submerso não se altera. Se isso não altera, isso não altera, isso não altera, isso aqui é verdadeiro. O empuxo também não se altera. Letra E. O valor do empuxo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo. Veja, eu usei essa afirmação para definir com vocês o que é empuxo. Então, a letra E é verdadeira. E a letra F. Se a mesma experiência do exercício anterior fosse realizada na Lua, cuja gravidade é aproximadamente 7 vezes menor que a da Terra, tanto o valor do peso quanto o valor do empuxo diminuiriam. Veja que item interessante, né? Então, o empuxo depende da gravidade. Então, quanto menor a gravidade, menor o empuxo. Então, o empuxo diminui. Se a gente pegar a força-peso, olhem aqui no cantinho comigo, ó.
Olha aqui a fórmula da força-peso, ó. Peso é a massa vezes a gravidade. Então, se a gravidade diminui, o empuxo diminui. Então, diminui a gravidade, diminui a força-peso e diminui a força de empuxo. O que deixa esse item aqui também verdadeiro. Tá bom? Então, um exercício de teoria para a gente poder entender um pouquinho melhor aí sobre o empuxo. Meus queridos, o próximo exercício que a gente vai fazer é o exercício número 2 aí. Também é uma aplicação bem rápida, bem direta aí de empuxo. Então, o exercício 2 tem que virar a página. Vocês vão lá para a página 54. Vamos colocar aqui, ó, página 54. E aí, nessa página 54, tem o exercício 2 que diz assim: uma esfera tem massa igual a 70 quilos e volume igual a 5 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Ao ser colocada em um pote com água, ela afunda, ficando completamente submersa no líquido. Vocês podem sublinhar para mim essa partezinha? Ficando completamente submersa no líquido? Tá, mas e o que significa isso? Ó? Significa que o corpo está totalmente mergulhado. Sempre que isso acontecer, o volume submerso, meus queridos, vai ser igualzinho ao volume do corpo. Então sublinhem essa parte e anotem. Ó. Todo corpo que está completamente submerso, o volume submerso é igualzinho ao volume do corpo. Tá bom? Informação importante. Sabendo que a densidade da água é igual a 1 vezes 10 a terceira quilogramos por metro cúbico, determina o empuxo que atua sobre a esfera. Então, para calcular o empuxo aqui, ó, é bem simples. Então, o empuxo é ρ do fluido vezes G vezes volume submerso. Então, o meu empuxo vai ficar assim, ó. Ρ do fluido, galera, é o ρ da água. 1 vezes 10 a terceira. Gravidade, 10. E volume submerso, galera, é quanto do corpo está dentro da água. Então, é o volume total do corpo, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2. Então, esse empuxo aqui vai ficar assim. Olha só, 1 vezes 5, 5. Aí, multiplicação de potências de 10 aqui na mesma base, né? Mesma base 10. Você repete a base e soma os expoentes. Então, aqui é 3, aqui é 1, 3 mais 1, 4, menos 2, 2. E a unidade Newton. 5 vezes 10 ao quadrado Newton, galera, é a mesma coisa que 500 Newton. Tá aí. Tudo bem? Então, aplicaçãozinha direta de empuxo. Que nem eu falei para vocês, a gente não vai se aprofundar muito, né, nessa noção de empuxo nessa aula, né, nessa aula inicial. A gente vai começar a se aprofundar a partir da segunda aula de empuxo. Segunda aula de empuxo eu vou explicar para vocês coisas mais complexas. Então, por enquanto, para a gente entender o conceito, esse exercício aí é muito bom, tá bom? E o 3 que eu vou fazer com vocês é um exercício muito importante. Então, vamos prestar bastante atenção, porque essa aplicação aqui vale a pena você entender bem. Bom, então no exercício 3 a gente tem o seguinte, ó. Um balão de 50 metros cúbicos está completamente cheio com hidrogênio. Galera, não esqueça que o hidrogênio ele é menos denso do que o ar normal, né? Então o hidrogênio é mais leve. Então quando você enche um balão de hidrogênio, a tendência dele é subir, tá bom? Ele está preso por um cabo que o mantém em equilíbrio estático. Sublinha essa palavrinha ali, essas duas palavrinhas para mim, equilíbrio estático. Sublinharam? Equilíbrio estático? E aí você vai puxar uma flechinha e vai escrever assim, ó. Força resultante igual a 0. É a definição que a gente aprendeu lá na P1 de equilíbrio estático. Força resultante igual a 0. Sabendo que a densidade do ar, ou seja, né, isso aqui ó, é a massa específica do fluido, 1,2 kg por metro cúbico, e que o peso do balão é 200 newtons, determine. Então vocês vão parar o que vocês estão fazendo e vão olhar aqui, ó, para mim. Então, preste atenção aqui, ó. Meus queridos, está aqui o balão, certo? Primeiro eu quero pensar com vocês quantas forças agem nesse balão. Então pensem aí comigo, quantas forças? Tá bom? 1, 2, 3, quantas forças? Nós temos 3 forças. Quais são elas? Vamos começar pelas mais fáceis aqui, ó. Primeiro, a força peso, que está aqui, ó. Essa força peso, ele diz para mim que vale 200 newton. A segunda força é a força nova que vocês aprenderam aí, ó, que é a força de empuxo, tá bom? Na vertical para cima. E a terceira força que a gente tem aqui, galera, é uma força também muito conhecida de vocês, porque eu tenho um cabo prendendo esse balão aqui. Se não fosse esse cabo, esse balão ia subir. Então, a terceira força que nós temos aqui, ó, é a força de tração, que é essa daqui, ó. E se a gente imaginar o equilíbrio de forças nesse balão aqui, todas as forças que estão para cima devem ser iguais às forças que estão para baixo.
Então, se a gente aplicasse a definição de equilíbrio estático aqui, ó, nós teríamos a seguinte situação, que a tração mais o peso tem que ser igual ao empuxo no balão. Então, isso aqui, ó, é a definição de força resultante igual a zero. Então, a soma das forças para baixo, né, na vertical para baixo, tem que ser igual à soma das forças na vertical para cima, tá bom? Então é muito importante que vocês aprendam a colocar e a representar bem os vetores, porque eles são essenciais na resolução de muitos exercícios. Bom, feito isso, meus queridos, a gente pode partir lá para as alternativas para ver o que o exercício está pedindo. Então, na letra A, ele pede o seguinte para a gente, ele quer saber o empuxo do ar sobre o balão. Bem tranquilinho calcular esse empuxo, ó. Por quê? Empuxo vai ser a massa específica do fluido, né, vezes a gravidade, vezes o volume submerso. E olha que interessante, né? Quando a gente pensa num balão, o balão está completamente imerso no ar. Aí, esse volume aqui do corpo, ó, é o que eu sempre falo para vocês, ele vai ser igualzinho ao volume submerso. Então, ele vai ser igualzinho ao volume submerso. Beleza? E aí, se a gente tem todos os dados, para calcular o empuxo é bem simples, ó. Então, eu vou fazer aqui do ladinho. O que eu vou colocar, então, no lugar da massa específica do fluido? 1,2, que é o ar. O que eu vou colocar no lugar da gravidade? 10. E o que eu vou colocar no lugar do volume do corpo, que é o volume submerso aqui? 50. Meus queridos, 10 vezes 1,2 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Com mais esse zero aqui, ó, 600 newtons. Tá aí. Bem tranquilinho calcular esse empuxo, tá bom? Letra B. Bom, letra B. Ele quer saber qual é a tração sobre o cabo. Então, para calcular essa tração, você tem que ter uma boa visão daquilo que vocês aprenderam lá na P1, que é em relação ao equilíbrio estático. Então, para a gente calcular essa tração, ó, basta você usar essa expressão que eu acabei de montar aqui com vocês. Então, a tração mais o peso tem que ser igual ao empuxo. Então, a minha tração tem que ser igual ao empuxo menos o peso. A minha tração tem que ser, então, 600 do empuxo, que eu acabei de calcular, menos o peso, que é 200. Então, a minha tração é 400 newtons, que é a resposta da questão. Veja que coisa interessante aqui que eu queria discutir com vocês, ó, que vocês têm que pensar muito bem. Ó. Se não existisse essa corda aqui, ó, prendendo o corpo, você teria 200 newton para baixo, e você teria esse empuxo aqui, ó, que a gente calculou, que ele vale 600. Então, se você tem 600 para cima e 200 para baixo, quando você soltasse esse balão, qual é a tendência dele? É subir. Então, é graças a essa corda aqui, ó, que o balão não sobe. Então, toda vez que o empuxo for maior que o peso, galera, o corpo sobe. Quando o peso for maior que o empuxo, o corpo desce. Por exemplo, quando você joga objeto dentro da água e ele é mais pesado, o empuxo é menor que o peso, a tendência dele é afundar, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Se vocês quiserem dar uma treinada, né, nesse conteúdo, eu vou indicar para vocês 2 exercícios bem importantes aí. Ó. Então, na página 54, mesmo aí, vocês vão fazer 2 exercícios para mim. Vocês vão fazer o exercício 4 e vocês vão fazer o exercício 5. Na próxima aula eu passo o gabarito desses 2 exercícios para vocês. Então, o 4 e o 5. Tenta fazer aí. E claro, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar lá nas salas. Deixa um recadinho no mural para mim, que a hora que eu entrar nas salas lá, eu chego e respondo vocês, tá bom? Galera, tudo de bom, um abraço e até a próxima.